O que hei de proclamar? O que iremos proclamar? Essa na verdade, é um trecho tirado ali do texto de Isaías, que nós lemos, capítulo 40, versículo 6, aonde depois do chamado de Deus de consolem, consolem o meu povo, ainda assim o profeta pergunta, o que irei proclamar? Qual é a mensagem que eu devo levar ao seu povo? Quase uma pergunta rebatendo o chamado de Deus, né? O que irei proclamar? Essa também é uma pergunta que, por vezes, a gente faz diante de um cenário em que a gente tem que também falar para as outras pessoas sobre o próprio Deus. E aí a gente fica nessa dúvida, o que eu irei proclamar? O que eu irei falar ou anunciar para as outras pessoas? De repente, se a gente pensa até que um dos objetivos da igreja é um objetivo missionário, de falar sobre a palavra de Deus para as pessoas, a gente pode pensar em missão já como esse sentido do bom senso, né, de ir até as casas das pessoas e falar sobre Jesus, ou de andar nos meios das ruas, do centro da cidade, aqui no Paulistão mesmo, e entregar panfletos, fazer uma ação social voltada para a missão. De repente, esse é um conceito de missão que a gente tem em nossa mente. Por isso a palavra evangelismo aparece ali no nosso slide. É claro que evangelismo, evangelização e missão são três coisas que, ao pé da letra, são diferentes, mas dentro desse cenário do qual nós estamos falando aqui, nós estamos usando elas como sinônimos para falar de Deus para outras pessoas, falar de Jesus para outras pessoas, com o objetivo de trazer para dentro da igreja. Então, se a gente pensa em missão de evangelização, logo a gente pensa nesse cenário em que a gente sai da igreja e vai até as outras pessoas com esse propósito, de falar sobre a Bíblia. E se a gente pensa nessa palavra apenas desse jeito, então a nossa dúvida vai ser essa. O que iremos proclamar? Como eu posso me sentir capaz de falar a respeito de Deus para as outras pessoas? Será que somos capazes? Visto que todos nós somos mensageiros. Hoje nós falamos sobre João Batista, mas pensar em João Batista como mensageiro é também a gente refletir sobre a nossa vida ou sobre o nosso testemunho. Nós somos mensageiros da palavra de Deus. E o que iremos proclamar? Ora, na verdade, sobre o ponto de vista técnico, nós temos que pensar em missão, em evangelização, não apenas dessa forma, onde nós iremos sair já com esse propósito de entregar panfleto, de uma ação social, chamar as pessoas para a igreja, ou quaisquer que seja uma ação nesse sentido. Não apenas isso é missão, não apenas isso é evangelismo, mas nós anunciamos muito o Deus que nós seguimos, nós anunciamos muito aquilo que nós somos através das nossas ações. Por isso nós podemos dizer que também, em certo aspecto, missão também será agir. Não necessariamente falar, não necessariamente entregar algo, mas através do nosso não fazer ou através do nosso fazer, de ir a certos lugares ou não ir, isso a gente anuncia aquilo que a gente acredita, o Deus que a gente acredita. Para isso se tornar ainda mais fácil da gente entender, vamos pensar num exemplo, num cenário. Vocês, de repente, começaram a trabalhar numa empresa que tem uma carga horária um pouco mais puxada do que, de repente, a carga horária de vocês no dia de hoje. Fora a Wanda, que trabalha de domingo a domingo. Mas uma empresa de segunda a sábado, vamos pensar assim. E num horário bem puxado durante a semana, no sábado não é diferente. E vocês estão lá há pouco tempo, mas é tempo suficiente para perceber que um dos seus colegas de trabalho nunca vai trabalhar aos sábados. Não é algo em que um sábado de repente ele falta, mas em todos os sábados ele não vai. Você nunca conversou com essa pessoa. Ela nunca conversou com você.
Mas diante do cenário de trabalho, você sabe que ela não vai nos sábados. Mas por que ela não vai? O que a gente pensa logo de primeira, ao ver uma pessoa que não vai trabalhar aos sábados nessa empresa imaginária que nós estamos criando agora? Deve ser adventista. É o primeiro pensamento que vem à mente. Talvez ela seja mesmo. Ou, de repente, tem um outro cenário. Mas é muito provável que seja porque os adventistas têm esse conceito de preservar, de guardar o sábado a esse ponto. E aí, sem a pessoa dizer para você, sem que você tenha conversado diretamente com ela, ela anunciou aquilo que ela acredita e aquilo que ela é, sem mesmo falar. Isso é agir. Isso é anunciar através das ações. Bem simples, mas direto ao ponto. Nós anunciamos muitas coisas através das nossas ações. E muitas mesmo. E isso não é algo assim tão aleatório também, se formos pensar dentro do texto bíblico. Por meio em que, aliás, por meio não, em muitos momentos, Deus utilizou os seus mensageiros, que são os seus profetas, ou talvez seus sacerdotes, para anunciar. Nós sabemos que um profeta tinha uma missão no Antigo Testamento, próximo ao que talvez seja os pastores hoje, só com uma diferença. Os profetas falavam diretamente com Deus. Os profetas ouviam diretamente de Deus. Deus falava com os seus profetas. Deus falou com os seus profetas. Esses profetas escreveram também inspirado pelo texto bíblico. Esses profetas educaram o povo. A diferença é que os pastores hoje que fazem um trabalho correto e digno de ser chamado pastores, os pastores não falam diretamente com Deus como os profetas, mas falam com Deus através da palavra, assim como cada um de nós temos essa possibilidade de ouvir Deus através da palavra revelada, não mais dita diretamente como eram os profetas. No entanto, não apenas pela fala que Deus anunciou através dos profetas, mas também através da própria vida deles, ações ou momentos em que eles deixaram de fazer algo. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns profetas, que são fotos tiradas deles, né, igualzinho eles são. Claro que não. São algumas imagens que representam alguns desses profetas que falaram por meio de Deus no passado. O primeiro aqui é Jeremias. A gente logo identifica que é Jeremias por aquele pedaço de madeira que ele está carregando nas costas. Isso é aquele pedaço de madeira que a gente coloca em cima dos animais para que os animais carreguem as cargas, né? Então, é canga, né? Canga é o nome disso? Isso. Então, houve um momento em que Jeremias precisou utilizar essa canga para anunciar algo ao povo. Ele não falou diretamente, mas ele só usou. E é claro que depois disso ele falou o porquê disso. Na verdade, Deus queria ilustrar por meio dessa canga que os tempos que estavam chegando para o seu povo eram tempos de castigo, tempos pesados, tempos de exílio. Mas aí o povo fez algo diferente. Ao invés de eles verem e ouvirem Jeremias da forma como ele andava dia e noite carregando isso nas costas, eles preferiam ouvir os falsos profetas. E um desses falsos profetas foram lá e tirou a canga de Jeremias e falou assim: não, isso não vai acontecer, Deus é bondoso. Nós, se tivermos um tempo de castigo, vai ser 1 ou 2 anos, não 70, como Jeremias está falando. E aí ele tirou essa canga de madeira. E o que Deus fez? Colocou uma de ferro nas costas de Jeremias. Sim, o exílio está vindo, o castigo será forte por conta dos próprios pecados do povo. Por isso que Jeremias, às vezes, é dito que Jeremias é o profeta chorão, né? Tem o texto de Lamentações também, que é referente aos seus escritos, que são seus escritos de lamentações. E não só nesse momento a vida de Jeremias foi pesada para ensinar, para mostrar ao povo aquilo que seria as atitudes de Deus, ou aquilo que seria as ações de Deus. Em outro momento bem anterior a esse da canga, Jeremias expressou a Deus o seu desejo de se casar,
de entrar num matrimônio. E aí ele disse isso a Deus. Ele orou, ele pediu a Deus. Só que Deus disse para ele, não, você não pode se casar, você não vai se casar. Por quê? Isso não é um mandamento? Deixe pai e mãe, né? Una-se a uma só carne, multiplicam-se. Isso é um mandamento. O casamento é um mandamento de Deus. Mas Jeremias, não. Por quê? Deus ilustrou dessa forma a Jeremias e ao povo também que os tempos que estavam para vir não eram tempos de felicidade, não eram tempos de alegria. Na verdade, não era tempo nem de cuidar de uma família. Como que você vai cuidar de um filho no meio de uma guerra, de um exílio? Como é que você vai ter tempo para a sua família se você precisa anunciar os pecados do povo que estão tão graves, ao ponto do exílio estar vindo, do castigo estar vindo? Jeremias não casou. Mas aí o tempo passou e em um outro momento, Deus chamou Jeremias novamente e disse assim, olha, vá lá e compre um campo, lá na sua cidade natal chamada Anatote. Jeremias ficou assim, ué, mas eu não pude me casar. E eu ainda tive que usar uma canga nos meus ombros, porque os tempos não estão para vir, os tempos que estão para vir não são bons. Como é que eu vou comprar um campo? Não faz sentido. Só que Deus queria ilustrar com isso que, sim, os tempos que haviam de vir não eram tempos de tranquilidade, eram tempos de castigo. Porém, o sofrimento não dura para sempre. Haveria o momento em que o exílio iria acabar e sim, depois disso, eles poderiam usufruir novamente das terras, daquele campo em que ele comprou e da paz e tranquilidade que viria através da salvação de Deus. Hoje não, hoje é tempo de se lamentar, mas depois, aquilo que acontecerá na frente serão tempos de alegria. E assim Deus ilustrou algumas coisas através da vida de Jeremias. Houve outros momentos, mas a gente pode ir adiante, senão a gente fala só desse livro, que é grandioso. Esse do meio é Elias. Elias vai ter um papel importante dentro da discussão que logo mais nós teremos, e já está aqui para destacar isso, mas vamos pular rapidamente para João Batista, porque logo à frente Elias irá aparecer novamente. João Batista anunciou muitas coisas através da sua própria ação. A vida de João Batista é muito pedagógica também a esse sentido. João Batista não foi um profeta de tal forma Elias ou Jeremias foi. João Batista tem umas diferenças nas suas funções ou na sua forma de agir. João Batista não viveu dentro da cidade, ele foi para o deserto. João Batista não viveu dentro de um templo, não viveu dentro da sinagoga, ele anunciou também a mensagem de Deus, mas longe, no deserto. Ele viveu a pregar a remissão dos pecados e o batismo. A vida de João Batista é importantíssima através das suas ações também, da forma como ele se portava, da forma como ele se vestia, mas ainda mais ainda mais importante a gente olhar nesse momento para aquilo que João Batista falava. A ênfase em João Batista está na fala. E João Batista era muito enfático na sua forma de pregar e anunciar, já que ele olhou para si mesmo diante das coisas que estavam acontecendo e entendeu que ele é justamente aquele que havia de vir para preparar o caminho do Senhor. É uma grande missão. Uma missão anunciada pelo próprio Isaías mais de 700 anos antes da vinda de João Batista. E ele entendeu a voz que clama no deserto, como sendo a sua missão profética para a vinda do Messias. É talvez por conta disso, da própria vida de João Batista, da ênfase que ele dava em sua pregação, da sua forma enfática de falar, não se importando a quem, porque da mesma forma como ele anunciou para uma simples pessoa, ele também anunciou os pecados para o próprio Herodes, alguém poderoso do seu tempo. Mas ele anunciou, não titubeou, falou, olha, é errado. Né? Herodes tinha se casado com Herodias, que era, na verdade, esposa do seu irmão. Né? E até há uma brecha, vamos dizer assim, dentro da lei da época, mesmo Herodes não sendo judeu, que ia dizer assim, olha, você até pode fazer isso,
mas desde que o seu irmão morreu sem deixar filhos. Não era o caso de Herodias. Você vê que o próprio texto bíblico diz que a filha de Herodias que estava junto do plano ali para pedir a cabeça de João Batista. Ou seja, o casamento de Filipe e Herodias tinha gerado filhos. Logo, o casamento não é legítimo, não é correto. E assim, João Batista anunciou enfaticamente: isso é pecado. Qualquer um que tem pecado deve se confessar a Deus, deve ter arrependimento em seu coração. E por conta disso, o povo olhou para João Batista e disse assim: deve ser Elias. Há uma questão bem interessante do povo judeu, que acreditavam naquele tempo e talvez acreditam ainda hoje, já que eles não olham Jesus como o Messias, que nos últimos tempos, antes da vinda do Senhor, antes da vinda de Deus para o dia do juízo, Elias iria voltar a vir para pregar e preparar para o grande dia, o dia do Senhor. E por que isso? Será que seria um mito? Vamos pensar assim, os mitos são aquelas mentiras, vamos dizer assim, que a gente conta e de repente vai gerando, que daqui a pouco as pessoas acreditam ser verdade. Que nem manga com leite. Foi contado, e os nossos avós achavam que eram verdadeiro. Não se pode comer manga com leite. Será um mito isso também? Achar que nos últimos dias Elias iria aparecer e de repente João Batista está ali? É tu o Elias? A pergunta que faz a João Batista. Bom, não é tanto um mito, porque na verdade o povo estava olhando para uma profecia de Malaquias. Pode passar para nós. Onde lá em Malaquias Deus diz no capítulo 4, versículo 5: eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande dia e dia terrível, né? O grande e terrível dia do Senhor. Então, eles olhavam para esse texto e de fato entendiam o que está acontecendo aqui. E aí imagine esse cenário. Durante mais de 400 anos, há um silêncio de Deus. Deus não fala por meio de um profeta durante 400 anos. Há um silêncio. De repente, uma mulher estéril e idosa fica grávida. O seu marido, que era sacerdote, fica mudo diante da aparição de um anjo. E esse menino que nasce e torna a sua vida uma vida profética de anunciar no deserto. Uma mulher idosa e estéril, um sacerdote. As coisas estão muito fora do comum, não é algo que acontece todo dia. Aliás, hoje estava assistindo um documentário sobre como é que pessoas que são estéreis conseguem ter filhos. E vejam cada uma das etapas dos processos científicos que são necessários fazer para isso acontecer. Que não é barato, né? Não é um processo barato. E é um processo que demora. E aí Deus, através da sua misericórdia e dos seus milagres, fez com que uma mulher idosa, estéril, ficasse grávida. E por meio dela nascesse esse que é João Batista. Não é à toa que o povo olhou para João Batista e perguntou: tu és Elias? Se você não é Elias, você é o Messias. Porque alguma coisa diferente você é. O seu nascimento é um nascimento que anuncia que há uma coisa distinta e diferente em você. O que você é? Diz para nós. Os fariseus mandaram os seus discípulos para perguntar isso a Jesus. O próprio Jesus também é confundido como Elias, também é questionado se Jesus é Elias por conta disso. E aí João Batista diz: olha, não sou nem Elias, nem sou o Messias. Eu sou a voz que anuncia no deserto. Eu sou aquele que anuncia no deserto a preparação para a vinda daquele que é mais importante do que eu. E aqui nós podemos entender essa profecia do Malaquias, não uma reencarnação da qual se entendeu durante algum tempo essa profecia, mas uma forma bíblica de fazer uma referência. Olha, esse aqui é Davi, não de fato o Davi,
mas alguém com caráter de Davi, ou alguém da descendência de Davi. Esse daqui é Elias. Não o Elias em si, porque Elias subiu e está com Deus, mas alguém no mesmo caráter de Elias. Alguém que prega, que ensina a mesma coisa, ou que é mais importante do que o próprio Elias. E o próprio Jesus disse isso de João Batista. Olha, dentre os nascidos de mulher não há ninguém mais importante do que João Batista. O seu caráter, a sua profissão, a sua profecia, aliás, a profecia que se cumpre nele, é tão importante a esse ponto, porque ele anuncia aquele que é maior do que ele, aquele que é mais importante. João Batista, por isso, é o cumprimento dessa profecia de Isaías, mas João Batista não é o foco. O foco é aquilo que João Batista anuncia. Por isso a pergunta que nós fizemos lá no começo repercute aqui. O que iremos anunciar através das nossas ações? Qual é a mensagem que nós devemos anunciar? Como nós devemos ser mensageiros de Deus? Primeiramente, os ouvintes de João Batista sabiam aquilo que o ser humano de fato é. E antes de entrarmos nesse detalhe, há uma coisa ainda a se destacar. Aonde João Batista anunciava. Porque isso é uma coisa interessante dentro do texto bíblico, e talvez o lugar onde João Batista anunciava é um dos lugares que, não o mesmo, mas é uma referência gigantesca dentro do texto bíblico. A saber, o próprio deserto. O deserto é um lugar de muitas referências. E há uma questão interessante para se analisar e fazer a correlação com a nossa vida. Vamos olhar para o deserto. Por isso que eu coloquei aqui o título chamativo de Tudo Acontece no Deserto. Tudo um pouco acontece no deserto. Primeiramente, lá atrás, o povo estava escravizado, de repente Deus manda Moisés e Moisés liberta o povo do Egito e esse povo passa pelo Mar Vermelho e fica durante 40 anos no deserto. É no deserto que esse povo vê Deus diariamente trabalhando, com colunas de fogo, com nuvens, para que eles não pudessem ter assim cansaço, fadiga ou frio. É no deserto que esse povo ouve Moisés falando os mandamentos de Deus, e aí eles fazem uma aliança com Deus. Mas é também no deserto que eles descumprem essa aliança. Olham para os ídolos, fazem imagens e adoram todas essas coisas, mesmo tendo prometido tudo o que o Senhor disser, nós faremos. É no deserto que todas essas coisas acontecem. O deserto também serviu em muitos momentos de fuga, de abrigo para mensageiros de Deus, para profetas e sacerdotes. O próprio Elias, do qual destacamos agora há pouco, Elias é um que em determinado momento teve que fugir do rei Acabe, porque estavam matando todos os profetas e sacerdotes de Deus. E Elias tem que fugir. Elias também fica um tempo considerável no deserto ao procurar Deus. Lá no monte onde Deus aparece, não num terremoto grande, não no fogo, não na tempestade, mas num sussurro, num suave sussurro, uma brisa do vento. É no deserto também que Jesus foi tentado. O diabo aparece a Jesus no deserto, fazendo com que Jesus desista desse plano de salvação. Por isso o deserto é um lugar tão amplo dentro do texto bíblico que a gente compara isso com a nossa vida. A nossa vida é um deserto longe de Deus. A nossa vida é um deserto por conta do pecado. Perceba, no deserto, naturalmente, nada deveria acontecer. E mesmo assim, Deus manda a chuva para que até os cactos consigam sobreviver no deserto. Ainda a vida em meio ao pecado, ainda a vida em meio ao deserto que é a nossa vida. Porém, se nós caminharmos nesse sentido, se ainda tivermos a nossa vida como um deserto, uma hora tudo vai se acabar, nada vai suportar. E nós não prevaleceremos contra o mandamento de Deus. Nós não venceremos por conta dos pecados, por conta daquilo que o pecado causa, a saber, a condenação. Por isso, quando João Batista aparece no deserto pregando arrependimento, na verdade ele está pregando uma mudança de atitude que é muito diferente do que apenas nós dizermos assim, eu sou pecador, de fato. Não, todo mundo erra, ninguém é perfeito.
Sabe essas expressões que a gente vai dizendo todo dia, mas que não necessariamente reflete aquilo que a gente pensa? É bem diferente da palavra arrependimento. Porque a palavra arrependimento reflete uma mudança verdadeira de comportamento, de entender aquilo que Jesus diz para a mulher adúltera: vá e não peques mais. A sua fé te salvou. Sim, você está perdoada, mas vá e mude a sua atitude. Mude o seu comportamento. Mude a sua vida. Por isso, isso requer uma sinceridade. De tal forma é o próprio perdão de Deus. É um perdão sincero, um perdão verdadeiro, dado e também derramado em favor de nós. Isso é importante destacar, porque por vezes nós vemos que a gente faz dos nossos pecados como um bicho de estimação, sabe? A gente vai alimentando com aquelas questões que são lógicas. Não, mas isso daqui não é bem pecado. Isso daqui todo mundo faz. Ou às vezes quando a gente confessa os nossos pecados, a gente confessa várias coisas, mas aquilo que a gente já está tão acostumado a fazer, a gente nem lembra. Porque já calejou, já é uma estimação dentro da nossa mente. A gente já nem lembra mais disso. Isso não é pecado. Mas, por isso é importante nós sempre refletirmos com base na palavra de Deus. E é isso que João Batista anunciava há quase 2000 anos atrás e ainda é muito importante dentro do nosso contexto e da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa preparação para o dia do Senhor. Por isso, aqui, a questão é nós olharmos para Deus e aquilo que Ele anuncia ou aquilo que Ele faz. Vamos olhar rapidamente o texto de Isaías 61, que é um texto até para o próximo domingo, para o nosso próximo culto, que está aqui na nossa tela, o versículo 1, que tem uma conexão muito grande com tudo isso que nós, então, estávamos dizendo, estávamos falando. Ora, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Por que a ênfase na palavra boas novas? Por que a ênfase está aqui? Sabe? É uma palavra que apareceu no texto de Isaías também. E é uma palavra que também aparece ali no Evangelho de Marcos, capítulo 1, quando Marcos vai dizer: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Porque boas novas é o que significa a palavra evangelho. A palavra evangelho significa isso. No sentido de que, imagine se vocês moram dentro de um reino que está prestes de ser atacado. Vocês estão rodeados de soldados. De repente, o seu rei chega e diz: a guerra cessou. Isso é uma boa nova. Isso é o evangelho. Isso é uma bonança. Esse é o sentido de boas novas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar este evangelho. Por isso é significativo que Marcos inicia o seu evangelho dizendo assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, a boa nova, o que é? A boa nova é Jesus Cristo. Porque traz uma mudança diante daquilo que nós esperávamos. Traz uma mudança diante do cenário em que o rival, não o rival, mas o opositor, aquele que está falando vilão, não é essa palavra necessariamente que eu queria usar, mas a pessoa que está lá fora está prestes a atacar, e você sabe que tudo isso cessou. Isso é o que significa Evangelho de Jesus Cristo. E por que isso? Porque o dia do Senhor já chegou para nós. Perceberam? O dia do Senhor já chegou. O grande e terrível dia dito por Malaquias já chegou para aqueles que têm fé em Deus. Porque quando Jesus morreu, nós também morremos juntos. Quando Jesus foi condenado, nós também fomos condenados juntos. Quando Jesus foi ressuscitado, nós também fomos restaurados junto a Jesus. O dia da condenação, o dia do juízo, na verdade, já chegou para nós, porque isso aconteceu em Cristo na cruz. Nós agora não aguardamos o juízo, nós aguardamos o dia em que nós estaremos juntos com Deus, porque todas essas coisas anunciadas pelos profetas, tudo isso já aconteceu, e nós já estamos nesse tempo da graça. Por isso, o que nós iremos anunciar com as nossas
atitudes, com as nossas ações, com o nosso dia a dia? Bom, nós iremos anunciar o Evangelho. E como nós iremos fazer isso? Bom, aí é a pergunta um pouco mais difícil de se explicar, porque não há uma bula, né? Não há um momento em que a gente abre a Bíblia aqui e logo veja de cara assim, olha, de manhã, na segunda-feira, às 10 horas da manhã, você deve fazer isso. Não há. Mas há uma responsabilidade para nós de continuar a nossa vida em fé, buscando sempre a palavra de Deus e refletindo nessa palavra, para que a palavra de Deus se torne mais natural na nossa vida. Porque o que é natural sem Deus é a gente pecar, é a gente fazer ações do deserto. Então, a nossa luta constante, sendo mensageiros de Deus, é fazer tudo aquilo que é antinatural, tudo aquilo que o pecado normalmente faria, e agora, por estarmos em Cristo e refletindo diretamente na palavra de Deus, agora a nossa ação já é mais natural, contrária disso. Por isso, terminamos com a palavra do Salmo 85, versículo 9, aonde diz, porque está próxima a salvação daqueles que temem ao Senhor. E assim nós que tememos ao Senhor, que nós tenhamos essa certeza que a salvação já chegou, visto nós estarmos unidos a Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Nesse momento, em gratidão, vamos trazer até o altar as nossas ofertas. Enquanto isso, cantamos o hino que segue na projeção.